Uma boa noite a todos. Agora vamos iniciar aqui a coletiva com o técnico Matheus Costa, João Paulo, Rádio FEC. Muito boa noite, Matheus. Muito boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, primeiramente, parabéns pela vitória, pela classificação. O Operário Ferroviário classificado agora para as semifinais do Campeonato Paranaense. E mais do que isso, dado desde o primeiro confronto sobre essa equipe do Azul ser bem trabalhada com a bola. Mas hoje o Operário foi uma equipe muito defensiva. Como é que foi esse jogo, sendo que o Operário Ferroviário tentou esse segundo gol até o último minuto? Boa noite, João. Boa noite a todos. Muito feliz pela classificação. Acho que o futebol não tem lógica, futebol não tem justiça, mas pelo bem do futebol nós passamos hoje. 180, 190 minutos de ataque contra a defesa. Criamos grandes possibilidades nesses dois jogos. Poderíamos tranquilamente ter conquistado. Durante toda a competição, tínhamos hoje uma estratégia excessivamente ofensiva, atuando principalmente no início do jogo em um 2-3-5, com o Fabiano e o Rodolfo iniciando a construção, com os nossos três meias por dentro, que são muito bons de passe para tentar romper essa primeira linha de marcação, com Bastos, Chorão e Leandrinho, e 5 jogadores entre as duas linhas de 4 deles, para a gente tentar ganhar a superioridade numérica tanto por dentro quanto pelos lados, né? Com o Lucas Mendes e o Silva bem espetados e abertos, como atacantes de lado mesmo, e o Tomás, o Bueno e o Garcia por dentro, tentando furar esses bloqueios com os passes qualificados que tem os nossos 3 meias, e o Rodolfo e o Fabiano por trás, que já são jogadores de bom passe, por isso é a entrada do Fabiano já na situação do Fábio Alemão, que não podia jogar, e conseguimos, né, 9 minutos o gol, na sequência uma bola na trave muito boa do Tomás, em um jogo entre linhas, que era bem a ideia, tivemos o pênalti, acabamos não convertendo, mas continuamos pressionando a todo momento, sem deixar o Azul jogar, com muita dificuldade deles tentarem ficar com a bola. E valeu pelo esforço de todos, pela dedicação, pelo clube, desde da saída da nossa concentração, com a recepção da nossa torcida lá na saída do nosso hotel, do Vila Velha, onde concentramos, até agora, nas penalidades, que a gente escutava foguetório e barulho do nosso torcedor. Essa vitória é de todos fazem parte disso, Ponta Grossa faz parte disso, e a gente fica muito feliz por essa classificação e por um primeiro objetivo atingido, que é a conquista da Copa do Brasil para a próxima temporada, sem depender de ninguém. Então, dependemos só de nós mesmos para ter essa conquista, e era um objetivo muito grande do clube, né, pelo retorno financeiro, por tudo que envolve a Copa do Brasil, e já conquistamos isso. Então, parabéns à cidade de Ponta Grossa, a toda a torcida por tudo que fez por nós, e a todos esses atletas excepcionais aí que conquistaram dentro de campo essa passagem de classificação. Obrigado, Matheus. Tenha um bom descanso aí, agora aguardando aí uma possível data contra o Londrina. Valeu, Matheus. Bom descanso. Obrigado. Marcos, Rádio Clube. Boa noite, Matheus. Boa noite aos colegas de imprensa. Matheus, parabéns pela classificação. Muito importante o resultado de hoje. Matheus, eu queria te perguntar a respeito do Simão. O Simão, que é um goleiro que passou por um período muito difícil de recuperação de uma lesão que ele sofreu em Portugal, e por muitos que acompanham o Operário, acabou sendo desacreditado nessa reta de começo da temporada do Campeonato Paranaense, mas hoje ele mostrou a importância que ele tem para o elenco, não só como líder, mas também como o bom pegador de pênaltis que ele é. Queria que você comentasse sobre a importância do Simão dentro do elenco do Operário Ferroviário. Matheus, parabéns mais uma vez. Ótima pergunta, porque o Simão é uma referência nossa, é um dos meus capitães. A gente reverencia, às vezes, muitas vezes, os jogadores de frente, né, que é onde aparecem mais, principalmente a gente que está com um ataque muito positivo, mas nós temos a melhor defesa também da competição e muito se passa por ele. É uma referência nossa, uma liderança nossa, tem uma imagem e uma história muito bonita aqui dentro do clube. E quando surgiu a possibilidade do retorno do Simão, o Simão entrou em contato comigo, ele me ligou lá em Portugal ainda, e ele falou: professor, eu tô pronto e preparado para retornar, e não pela história que eu tenho no clube, mas pela história que eu quero construir ainda no clube. E você pode contar comigo,
E eu sou mais um cara que estou para ajudar e para contribuir com tudo isso que vem acontecendo no Operário. Então, desde aquela primeira ligação, já teve uma empatia muito grande, já conquistou, porque obviamente ele retorna, tem um novo vestiário, conquistou todo o vestiário, é uma pessoa de caráter, é o primeiro atleta a chegar no dia a dia para iniciar o seu treinamento, é o último a sair, e consequência disso é isso que ele vem conquistando, o mérito dele, um atleta excepcional. Então, faz parte também as conquistas, se passar por um bom goleiro, e hoje nós tivemos essa conquista muito por mérito dele. Obrigado, Matheus. Parabéns mais uma vez. Merecida classificação. Obrigado. Alencar Itaí. Sei que você é um nome muito trabalhador, já deve estar pensando em Londrina, mas eu vou ter que voltar e você falar de Londrina. Vamos aproveitar o momento, a classificação. Falando em classificação, Matheus, o que o Matheus acertou e o que o Matheus errou no jogo de hoje, Matheus? É difícil a gente... É até uma situação importante essa. É o Alencar, né, que está perguntando? É o Alencar, né? É até importante isso, Alencar, porque muitas vezes a gente comenta muito em cima do resultado, né? Todos nós, eu também. E hoje, obviamente, todo jogo você tem uma ideia dentro de campo e você procura pôr essa ideia, e no jogo ocorrem situações que nem sempre é o esperado, e você procura fazer alterações e modificações durante a partida para procurar evoluir, de repente, em algum aspecto dentro de campo, né? E a gente tinha essa estratégia que ficou bem definida no início da partida, que eu já comentei. Depois eu vi da nossa circulação que a gente estava conseguindo, em um primeiro momento, circular a bola de um lado para o outro, e eu coloquei mais fixo o Bastos e o Chorão no retorno do segundo tempo, para dar esse passe e liberar mais os nossos laterais, ainda mais, com o Leandrinho ficando mais próximo do Bueno. E fiquei um pouco preocupado por algumas situações de contra-ataque que estavam se construindo no segundo tempo, e com a saída do Garcia, a entrada do Oller, a gente ficou com uma equipe muito baixa em comparação com o Azures. Daí, pensei num primeiro momento que a única maneira do Azures ter oportunidade de gols nossa era em jogo aéreo, e também para a gente criar mais situação de jogo aéreo pelo jogo pelos lados. Então, foi essa a ideia, a gente colocar o Schumacher, dar mais liberdade ainda para o Bastos, trazendo o Marcelo no lugar do Chorão. Só que daí os atletas acabaram entrando, não dando o mesmo volume, a mesma intensidade que a gente tinha. O jogo esfriou um pouquinho e o Azures começou a ter um pouquinho mais de acreditar que poderia jogar também com bola. Daí tivemos 2, 3 passes errados por dentro, um contra-ataque que nós não matamos. Isso vai se tornando um jogo tenso. O Tomás, obviamente, está há muito tempo sem ter uma sequência de jogar, deu cansaço, optamos pelo Cleitinho, alteramos de lado o Oller e o Cleitinho para ter jogo de fundo e cruzamento na área com o Schumacher e com o Bueno. Tivemos 2 lances muito perigosos que poderíamos ter feito de jogo pelo lado. Então, foi mais a ideia, né? Obviamente, nem sempre vai dar certo, às vezes algum atleta vai entrar, não vai estar em um dia muito feliz, mas para passar para vocês a ideia das alterações, a nossa estratégia do primeiro tempo, o que a gente procurou pensar no segundo tempo, era essa a ideia. Tem momentos, obviamente, vai dar certo, Schumacher faz aquele gol de cabeça, a gente estava agora, era uma substituição perfeita, às vezes o Marcelo, de repente, não entrou como estava o nível do Chorão, mas é difícil dizer o que foi certo e o que foi errado. É mais a ideia que nós tínhamos e que, durante a partida, a gente acabou fazendo as alterações, pensando em uma ideia daquele momento para a partida, para buscar a vitória, sem tomar riscos de sofrer alguma situação de gol, porque daí praticamente era uma situação muito difícil com a organização defensiva do Azures. Dudu, Lagoa. Muito obrigado, Matheus. Um grande abraço para você, parabéns pela classificação. Eu queria que você falasse a respeito do Ricardo Bueno, né, que errou o pênalti. Eu queria que você comentasse com a gente qual foi a conversa que você teve no intervalo com ele. Ele é um jogador experiente, enfim, a gente sabe disso. Mas eu queria que você falasse a respeito dessa situação, e depois ele bateu o pênalti, né, na decisão, e bateu muito bem.
E queria que você já projetasse o Londrina, Matheus, porque o Londrina veio numa crescente, né, nessa reta final do Campeonato Paranaense. Se eu não estou enganado, foram 3 vitórias seguidas, né? Daí houve o empate no primeiro jogo e hoje ganhando o Cianorte 3-0 fora de casa. Queria que você falasse a respeito dessas duas situações para nós, Matheus, por favor. Um grande abraço, parabéns mais uma vez pela conquista. Obrigado, Dudu. Boa noite. Primeiro, Ricardo Bueno, no intervalo não falei absolutamente nada. Bueno, eu acredito que desde o momento que eu cheguei aqui é o nosso artilheiro, é a nossa referência, é o nosso capitão, tem uma imagem muito forte, abraçou o nosso projeto aqui do Operário, com a sua renovação, com a estrutura familiar, e está muito feliz aqui. E é um jogador completamente experiente, com uma carreira brilhante, várias vezes aqui já no Operário, hoje errou, é o futebol, ele não queria errar, obviamente, e não falei absolutamente nada, porque ele já sabe da confiança que todos nós temos com ele, e o futebol, um pênalti faz parte, você tem a possibilidade de errar ou de acertar, ele foi muito consciente na batida, o Renan foi muito feliz na defesa, acho que bateu no Renan para ir na trave, né? Então, só falei orientações táticas e organizacionais da nossa equipe, possíveis substituições que eu poderia fazer, e nem comentei absolutamente nada com a perda do Bueno, porque ele já é um jogador preparado para esse tipo de situação, tanto que no final, quando a partida confirmou as penalidades, ele chegou para mim e falou: eu quero ser o primeiro a bater, eu vou bater, eu quero ser o primeiro. Eu falei: eu sei que você vai bater, você não precisava nem falar para mim que ia bater, se quer ser o primeiro, você vai ser o primeiro. Então, são coisas do futebol, a gente tem que estar preparado para isso. E com relação à sua segunda pergunta, desculpa, Dudu. Sobre o Londrina, Matheus, o adversário da semifinal. Jogo duríssimo, já comprovando como foi aqui no Germano Krieger. 2 equipes de Série B, 2 equipes de grande potencial. São 2 partidas também que nós temos que ser muito inteligentes. Ainda não se sabe ao certo quando serão essas datas, mas, sem dúvida alguma, é um clássico estadual, jogo que vai ser definido nos detalhes, e a gente tem que estar muito bem preparado, tanto em Londrina quanto aqui, para a gente buscar essa classificação para a final. Valeu, Matheus. Um grande abraço para você, bom descanso e baixa essa adrenalina aí que deve estar enorme aí em você. Um grande abraço. Obrigado, Dudu. Um abraço. Guilherme Moreira, GE. Sim. Matheus, tudo bem? Queria, antes de tudo, parabenizar você pela classificação. E falando sobre o jogo, no primeiro tempo foi um cenário... O jogo inteiro foi um cenário bastante parecido do jogo de ida, né, Matheus? Com um ataque contra a defesa praticamente. E o Operário criou bastante no primeiro tempo, parecia que ia resolver a qualquer momento, ia sair o segundo, terceiro, e acabou que o Ricardo Bueno perdeu, né, o pênalti, e no segundo tempo se complicou. O Operário praticamente não criou muita chance, né? Teve uma com o Ricardo Bueno ali, cabeçado por cima do travessão, e praticamente só. Você chegou em algum momento ali do segundo tempo temer a desclassificação, pensar que poderia tudo ir por água abaixo? Você chegou a ficar com esse medo, esse receio durante o jogo? Sem dúvida alguma, Guilherme. Acho que no futebol você tem que estar preparado para todas as situações, né? Acho que o exemplo claro é o que aconteceu em Pato Branco. Então, você está sempre atacando, você sempre está buscando o jogo. Eu tenho uma confiança muito grande com esse grupo, com esse elenco, com tudo que a gente produz no dia a dia, e a gente consegue transferir no jogo, mas nós sempre temos que estar preparado para qualquer situação. É uma bolinha que o Azures precisava para, de repente, ter a oportunidade de gol. O futebol, você tem que entender todos os momentos do jogo, né? Talvez nesses 2 jogos, o maior momento do jogo foi a gente com bola tentando atacar, mas você tem que estar sempre preparado para o momento que você está sem bola para se defender também. Eu acredito que isso tenha faltado um pouquinho lá em Pato Branco, na única finalização do Azures, que a gente deu esse espaço para eles finalizarem. Então, você sempre tem que estar temendo, independentemente do seu momento, de como você está na partida. Óbvio que, saindo o gol de pênalti, talvez as coisas tendessem a facilitar a partida, mas enquanto não se concretiza aquele segundo gol, é um jogo que vai ficando tenso, porque as penalidades não era uma coisa que nós queríamos definir já em partida, e o Azures tinha um contra-ataque também perigoso, então a gente tem que estar preparado para todo esse tipo de situação,
e sempre tem que estar temendo, porque quando você teme, você está mais atento e mais preocupado com todas as situações. De repente, se você está com muita confiança, você pode deixar algo passar e esse algo pode ser definido para a tua eliminação. Então, acredito que os atletas compreenderam bem, a gente brigou muito, lutou muito e fomos eficientes nas penalidades aí, mais do que o Azures, e conseguimos essa classificação. Obrigado, Matheus. Obrigado. Encerramos aqui a coletiva. Muito obrigada a todos que participaram.